toda doença é você que cria. Todas as doenças? Sim, todas as doenças você que cria. Todas? Todas. Todas? Todas. Gripe então é minha mente que cria? Tenho sinusite, eu tenho rinite, é minha mente que cria? Tá bom. A psicossomática é um estudo que entende a integralidade do ser humano. Ele entende que tá tudo ligado, sabe? Tipo, mente, corpo, aquele termo que nós psicólogos ouvimos muito, que é o ser biopsicossocial. Então a psicossomática entende que tá tudo ligado, então tudo se manifesta. Se você tem uma doença física, tem um padrão emocional e psicológico também ligado nisso. Então, na visão da psicossomática, todo tipo de doença também é um autoconhecimento, poderíamos dizer assim. Na visão psicanalítica de Jung e de Freud, eles entendem que doenças gastrointestinais, por exemplo, é uma dificuldade que a pessoa tem de reter e expressar suas cargas emocionais que ela carrega. Então, essa dificuldade acaba se deslocando para o corpo, entendeu? E aí essa carga emocional que ela não consegue lidar acaba se manifestando de formas mutativas, de formas de dores. Então a pessoa tem aquela gastrite, aquela famosa gastrite crônica, né? Então ela também tem padrões emocionais e psicológicos ligados a isso. É como se fosse uma maneira de conseguir sobreviver àquela questão que ela não está conseguindo lidar, retendo isso no corpo físico. Então ela tira aquilo lá, ela reprime aquela situação e joga para o corpo. E isso acontece comumente, é totalmente normal isso acontecer em várias doenças físicas. É tão filosófico que parece até ser distante, mas isso é uma cultura que a gente tem da ciência separatista. Quando a gente começa a entender o ser como integral, a gente começa a ver as doenças de uma outra ótica. Em uma outra ótica. Para você entender como que funciona esse processo, é mais ou menos assim. Quando começamos a criar padrões de hábitos emocionais ou psicológicos, eles ficam recorrendo várias vezes. E isso se manifesta através das nossas glândulas hormonais. E elas começam a liberar certas substâncias que podem ser tanto boas quanto ruins. Padrões, hábitos, podem ser bons e podem ser ruins. Então se você tem um hábito destrutivo, um pensamento destrutivo, uma emoção destrutiva, isso uma hora vai se manifestar no seu corpo. Então todo esse padrão que você tem, todo esse hábito que acaba gerando uma doença, também significa que você pode ter uma mudança emocional e psicológica desses padrões para ajudar você a superar essa doença. Por exemplo, eu teve uma época quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu tive gastrite e não era por bactéria. Eu fui estudar a metafísica e a psicossomática, um pouco sobre isso, e descobri que estava ligado com essa coisa de reter e expor as coisas. Quando eu comecei a fazer isso com mais qualidade, prestar atenção nisso, junto com os medicamentos, eu não estou negando que a gente não precisa tomar mais medicamento e virar tipo o Bob Marley lá, que teve um furúnculo no pé e virou um câncer, os deuses vão me salvar. Não é bem assim, é você entender todo o contexto biopsicossocial que existe e você integrar o seu tratamento que você está tendo da sua doença através dos padrões emocionais e psicológicos também, aí você consegue ter uma cura mais integral também. Toda doença, toda síndrome ou qualquer tipo de manifestação que está fazendo mal para você vai ter um padrão. Um cara chamado Johann Christian Balaban-Raufes Johann Christian August foi o primeiro cara a usar o termo psicossomática em 1942, que ele entendia psico-mente e soma-corpo. Então ele começou a entender essa integralidade. Mas foi caras como Freud, Jung e Brauer, que são grandes caras da psicanálise, que fizeram com que esse estudo pudesse alavancar, entendendo um pouco mais sobre a paralisia e a histeria, que era muito normal naquela época. E eles não tinham uma explicação biológica e orgânica por que isso acontecia. Então Freud, Brauer e Jung estudaram muito isso e ajudaram com vários materiais pra gente entender mais sobre a integralidade do ser humano. Tá, me repete o nome dos caras. Buiu, Bisguila. Eu não vou lembrar o nome de todo. Esses estudos posteriormente contribuíram para caras como esses aqui estudarem muito mais sobre a psicossomática. E o que aprendemos com a psicossomática? Que a doença não é nada mais que uma lição de vida, porque ela ajuda a gente a dissolver conceitos, crenças, limitações, visões de vida que a gente não está tendo mais resultado para isso. Então a doença vem para mostrar que a gente pode mudar e é possível mudar e curar esses padrões. Então é um pouco desse estudo da integralidade da psicossomática que auxilia as pessoas a conseguirem curar as suas doenças de forma mais integral. Bom, eu sou Daniel Ferraz, eu sou psicólogo e esse foi um breve resumo sobre o que é a psicossomática e como ela pode fortalecer e ajudar na potencialidade da cura
dentro das doenças que existem aí no mundo, né? Tipo, até sinusite, até rinite, tudo isso tem um padrão também. Não acha que é por causa do pó da avó, que é por causa que a casa tá suja. Não, não é só por isso. É também por um padrão emocional e psicológico que você tem. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, então lembra de curtir, compartilhar, tá aí com a gente no Psiconamente sempre na vida, se inscreve e tamo junto, valeu galera, obrigado, até semana que vem. Sua house a pop?